Olá, tudo bem? Você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Desta vez, o programa Alesp em Pauta está sendo gravado no auditório Teotônio Vilela e é muito bom estar em sua companhia. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a leucemia, que é o câncer no sangue. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Palácio 9 de Julho, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o maior parlamento estadual da América Latina, a médica hematologista, a doutora Maria Cristina Seiwald. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Arthur, pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou muito honrada de vir falar sobre um tema tão importante como é a leucemia, né? É um câncer hematológico. O que significa isso? É um câncer no sangue, na medula óssea. A gente tem dois tipos de células, na verdade, tem três tipos de células na medula óssea. Tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. A senhora vai me contar sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, porque a gente vai apresentar também aqui que está ao lado da doutora, o criador de conteúdo, Heitor William. Seja também muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Trazendo um pouco da minha história e contando um pouco para as pessoas, para conscientizar sobre um assunto tão importante, assim como a doutora falou, né? A leucemia. Eu vivi o tratamento e vou contar um pouco mais para vocês hoje. Estamos curiosos para saber a sua história e para entender com a doutora como é que funciona. As questões de tratamento, cura, é muito importante. Mas antes disso, eu quero convidar o nosso telespectador a acompanhar uma reportagem preparada pela Marcela Vasconcelos. A gente acompanha a partir de agora, olha só. Um alerta para homens, mulheres e crianças. A leucemia, ou câncer no sangue, um dos tipos mais comuns no Brasil, deve atingir mais de 11 mil brasileiros até 2025, segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A gente tem basicamente tipos de leucemias, né? 2 tipos de leucemia aguda e 2 tipos de leucemia crônica, né? Em geral, as leucemias crônicas, elas têm um curso mais indolente, a gente vai controlando e o paciente tem uma sobrevida e uma qualidade de vida mais favorável. A medicina já sabe que a leucemia tem pelo menos 4 tipos. Entre os principais sintomas estão anemia, fraqueza, cansaço, sangramentos nasais, febre, manchas pelo corpo e dores nas articulações. Mas o diagnóstico, no entanto, pode ser feito através de um hemograma, ou seja, um exame de sangue mais detalhado. O tratamento está avançando e hoje tem garantido menos óbitos pela doença. Independente da idade, de cada característica da doença, um acompanhamento especialista é essencial, porque ele vai poder avaliar qual é o tratamento para aquele paciente, de acordo com a sua idade, de acordo com as suas qualidades, de acordo com a característica daquela doença. No próximo mês é comemorado o Fevereiro Laranja, que reforça a importância da conscientização e prevenção para o diagnóstico precoce. Muito bem, doutora, a gente acompanhou na reportagem de Marcela Vasconcelos algumas informações e eu gostaria de entender com a senhora exatamente sobre esse assunto. A Marcela disse a seguinte frase, né? Um dos tipos mais comuns de câncer no Brasil, mas a gente entende, e é sabido pela medicina, pela ciência, que a leucemia é uma doença rara. Explique isso pra gente, por favor. É claro, a leucemia não é um tipo mais comum de câncer. A gente sabe que no Brasil ele ocupa mais ou menos o 10º lugar. As estimativas de novos casos é ao redor de 10 mil. Não é um número muito grande, vamos dizer assim, mas por ser uma doença rara, as pessoas não têm ela muito na cabeça, vamos dizer assim. Ela é importante porque é uma doença, a gente tem alguns tipos de leucemia, tem as leucemias agudas e as crônicas, mas assim, a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnosticar esse tipo de doença, melhor vai ser as chances e a chance de cura e de abordagem do tratamento, né? Então, por isso que é importante a gente conscientizar a população sobre esse tipo de doença e sobre os principais sintomas, o que pode acontecer, porque muitas vezes a gente recebe pacientes que demora muito para fazer o diagnóstico, porque tanto eles como os próprios médicos que recebem não tem muito a leucemia na cabeça. Não sei se ficou claro, se você entendeu. Sim, mas por que isso, doutora? Quando a senhora fala assim, olha, não tem muita leucemia na cabeça,
mas o que significaria isso? Tá, só para você entender quais são os sintomas, o que significa a leucemia. A leucemia é um câncer na medula óssea. A medula óssea, como eu falei previamente, tem 3 tipos de células, né? Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. A leucemia, ela é a doença dos glóbulos brancos. A gente tem 2 tipos, linfóides e mieloides. O glóbulo branco, o que ele faz? Ele é a célula que combate as infecções, seja viral, bacteriana. Então, esse é um câncer específico dessas células. Elas começam a se produzir de uma forma anormal e começam a desvancar, a tirar de lado as outras células, como os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Então, o paciente começa a ter cansaço decorrente de uma anemia, começa a ter sangramentos espontâneos porque a plaqueta cai e começa a ser predisposto a infecções. Então, o quadro do paciente é um quadro que não é típico de uma doença específica. Ele começa com cansaço, dores de cabeça, roxos no corpo e muitas coisas podem dar esse tipo de sintomas, né? E eu acho que a gente, como é um tabu falar sobre câncer e leucemia, né, especificamente, não é a primeira coisa que vai vir na cabeça, opa, estou com leucemia, até para o médico, né, quem recebe o paciente no pronto-socorro. É importante a gente ter isso em mente, que esse tipo de sintomas pode ser decorrente de uma leucemia, porque quanto mais rápido a gente diagnosticar, mais rápido a gente começa a tratar e melhores os resultados para os pacientes. A doutora falava agora há pouco sobre essa questão, então, da raridade, não é? Da enfermidade. Só para a gente trazer uma questão de números, jornalistas gostam de números. E aí a gente traz, então, essa questão numérica, porque acho que vale a pena entender como é que funciona e como é que está essa realidade da leucemia aqui no Brasil. Só para vocês entenderem, olha, gente, aqui os dados estão muito atualizados, do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Esses dados foram publicados agora no final do ano passado, portanto, 2023. Só para vocês entenderem, olha, o número, a estimativa de casos novos de leucemia para o Brasil a cada ano do triênio, portanto, 2023 a 2025, é de 11.540 casos. Isso, para a gente tentar entender, é um risco estimado em cerca de 5,33 por 100 mil habitantes. E aí, quando a doutora traz essa questão da realidade, questão de homens e mulheres, também tem um dado, o INCA traz esse número para a gente. 6.250 em homens e 5.290 em mulheres. Por que em homens aconteceria mais o caso, doutora? Então, quando a gente coloca em número 6 mil para 5 mil, não é muito se a gente coloca no número de população que a gente tem no Brasil. A gente sabe que na hematologia, basicamente todas as doenças que a gente tem são mais frequentes em homens. A gente não sabe te dizer, a gente sabe que a leucemia não tem algum fator de risco principal, assim, não é genético, tem alguns casos, mas esses casos são bem isolados. A gente não tem um fator de risco, se eu comer melhor não vou ter leucemia, se eu treinar todo dia não vou ter leucemia, não tem nada que a gente fale que... Tem alguns casos que tem um risco, por exemplo, a benzeno, agrotóxico, mas esses casos são raros. Essa pergunta do milhão que a gente fala, né? Por que eu tive leucemia? Ninguém sabe responder. Agora, se é mais comum no homem, na mulher, a diferença é muito pequena e não tem um fator de risco a mais para o homem, tanto quanto para a mulher. Agora a gente vai conversar também, fazer essa ponte com o Heitor. Gente, o Heitor tem uma história forte, né? Ao tentar entender um pouco da história do Heitor, doutora, ao pesquisar, ao entender, eu fui tentando, eu falei assim, cheguei a me emocionar muitas vezes enquanto observava a narrativa do Heitor. E o Heitor é um jovem que está ao lado da doutora, então, 28 anos, é isso? 28 anos. 28 Gostei do jovem, muito obrigada. Jovem. Aos 28 anos, pouco antes, né, Heitor, descobriu e foi diagnosticado com a leucemia. Conta um pouco pra gente dessa tua trajetória. O Heitor, então, está nesse número aí de 6 mil e poucos homens, né? Sim, sim. Bom, eu descobri a leucemia por meio que uma brincadeira ali, porque, como a doutora falou, veio o cansaço,
né, primeiramente. Ali pelos meados do final do ano, eu me reuni com a família e sentia muitas dores nas pernas. Eu tive aparições, né, de manchinhas vermelhas, que a gente chama de petequias, né, pelo corpo, sempre na região das pernas, e eu desconfiei que poderia ser varizes e não levei à frente para tratar. Acho que vale ressaltar que eu sou um profissional da área da saúde, né, trabalho com enfermagem, também, além da criação de conteúdo. E quando a gente trabalha com isso, às vezes a gente deixa de se cuidar para cuidar dos outros, que foi um erro muito grave da minha parte. Então, quando eu senti essas dores inicialmente, esse cansaço, essa fadiga que eu sentia, eu deixei por se levar, né? Estávamos ali no período ali também da pandemia, então para mim não queria ir ao médico, eu tinha medo de procurar um médico. E logo depois eu tive dores na região maxilar, que foi na região dos dentes, e fui atrás de um dentista para mexer. E aí veio os sangramentos excessivos, que, né, multiplicaram as petequias pelo corpo todo, que no caso era as plaquetas dando seus sinais, e acabei tendo febres. Logicamente, no momento que a gente estava na pandemia com a febre, eu acreditei que poderia ser uma Covid. Fomos para a investigação inicial, após eu passar muito mal depois de mexer ali com os dentes, e acabamos chegando no diagnóstico da leucemia. Inicialmente, pelo fato da leucemia não ser muito falada, como a doutora comentou, e até a gente pesquisar e saber um pouco mais sobre isso, eu imaginei que poderia ser uma anemia. Os médicos também foram nesse período de investigação, e no final das contas a gente descobriu que era uma leucemia. Eu fui diagnosticado no dia 8 de fevereiro de 2022, e a partir daquele momento eu entrei para o protocolo de quimioterapia com urgência. Eu cheguei no hospital já tomando a quimioterapia. Eu recebi o diagnóstico onde o médico falou que provavelmente eu tinha somente 4 dias de vida. Algo muito sensível de se ouvir, mas que era muito real, porque o meu caso ele estava muito avançado, mas ele não dava-se as caras. Se vocês puderem acompanhar e conhecer um pouco da minha história nas redes sociais, vocês vão ver que eu não tive muita mudança na minha aparência, no meu físico, coisas que outros tipos de doenças oncológicas aparentam, né, para as pessoas. Hoje, quem olha para mim até hoje fala assim: nossa, você passou por um tratamento, você teve um tratamento, você está igual de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, onde eu estava ali tomando quimioterapia. Então, é uma doença que ela é muito silenciosa, que ela precisa ser falada, e eu trago isso para as minhas redes sociais contando para conseguir ajudar essas pessoas. O câncer, ele não é uma história mágica, ele não é um mundo rosa, ele não é um mundo azul, como a gente diz. A gente precisa mostrar as realidades, as dificuldades. Eu fiz todo o meu tratamento dentro do SUS, aqui em São Paulo, no Instituto do Câncer de São Paulo, o ICESP, onde eu tenho a maior gratidão por todos os profissionais que me atenderam, por todos os pacientes que estiveram comigo e me acompanharam naquele processo, que foram uma força para mim, né, de trazer o meu lado de ativista nessa causa, porque a gente tem que falar sim sobre o câncer. O câncer, ele é um tabu. Se eu não chegasse ao ponto de falar tanto sobre o câncer, eu acredito que eu não teria o aprendizado em si sobre o meu próprio tratamento. Então, eu costumo dizer que quem estuda sobre uma doença, não quer dizer que você está procurando pela doença, você está se cuidando, você está prevenindo. Porque no momento em que eu entendi que se eu cuidasse da minha doença, estudando e sabendo um pouco mais, os próximos fatores que poderiam vir a complicar, eu saberia identificar muito mais fácil, como infecções, bactérias que eu tive e alguns outros problemas no decorrer do tratamento. Então, eu já estava mais atento quando isso aconteceu, e eu chegava junto com o médico e falava: doutor, será que não pode ser isso? Então, a gente fazia uma investigação mais rápida, e eu não cheguei a ter tantas complicações como outros amigos que acabam não investigando, têm esse medo e têm essas complicações dentro do tratamento. Então, eu costumo dizer que o tratamento em si, ele me abriu muitos olhos pelo lado de como olhar para a minha saúde e de como apresentar isso para as outras pessoas. Vem de encontro, então, a fala do Heitor, doutora, quando ele diz sobre a questão de poderia ser uma outra coisa ou não, ele não deu tanta importância. Existe uma certa confusão na hora do diagnóstico ou não? Pode se comparar com uma outro tipo de enfermidade? Isso é possível? Então, quando a gente suspeita, a principal coisa que a gente tem, como médico, quando a pessoa não é hematologista, a gente tem que ter isso, porque tem que suspeitar. O exame que a gente acaba fazendo, sempre quando a gente tem alguma dúvida, é um hemograma. No hemograma, muitas das vezes, a gente já tem alguns sinais, como
o Heitor falou, estava com anemia. Então, assim que a gente tiver uma anemia num paciente jovem, não precisa nem ser jovem, qualquer paciente que tiver anemia, alguma alteração no hemograma, a gente tem que ir atrás e muitas das vezes a gente tem que pedir um mielograma, que na verdade que é o exame diagnóstico para leucemia. Isso é nada mais do que um exame da medula óssea. A gente vai lá, coleta com uma agulha um pouco de sangue da medula óssea, a gente vai e vê no microscópio e é assim que a gente faz o diagnóstico da leucemia. A senhora falou agora há pouco sobre a questão da idade, né? E eu também afirmei aqui, aos 28 anos. Geralmente se tem a ideia de que as crianças apresentam mais a leucemia, né? Não tem nada disso. Não, essa ideia está errada. O que acontece é o seguinte, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem as leucemias agudas e crônicas. Dentro das agudas, a gente tem o tipo de linfóide e mieloide, que é o tipo da célula, o glóbulo branco. A linfóide, realmente, ela é mais comum nas crianças, mas existe também casos dos adultos. A mieloide é muito mais comum na pessoa adulta, na pessoa idosa. Na verdade, não idosa, mas ela chega a ser mais predominantemente no paciente mais idoso. E a gente também tem as leucemias crônicas. Essas são principalmente de pessoas mais idosas mesmo. Tem a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica. Então, essa questão de a leucemia é mais comum em criança está errada. É um subtipo de leucemia que é mais comum em criança. Só para você entender, a doutora trabalha, ela é especialista em medula óssea. Transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea. Trabalha no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Acho que tem acompanhado muito casos parecidos com o do Heitor. Sim. Antes, Heitor, de eu passar a palavra para você mais uma vez, eu queria entender como é que está essa questão. Por exemplo, a gente está no início de 2024, né? Lembrando que em fevereiro, portanto, mês que vem, a gente está gravando esse programa na primeira quinzena de janeiro, portanto, mês que vem é o fevereiro laranja, sim, não é? E quão importante é trabalhar e mencionar essa enfermidade, né, doutora? Então, essa questão do fevereiro laranja surgiu para conscientizar a população sobre a leucemia. E não só apenas a leucemia, né? Conscientizar também em relação à doação de medula óssea. Porque o Heitor falou um pouco do tratamento dele, né? Ele não precisou fazer um transplante, ele apenas fez quimioterapia, se não estou enganada. Isso mesmo. E só que assim, alguns casos a gente classifica a leucemia em alto risco, risco intermediário, baixo risco. Alguns pacientes vão precisar desse transplante como tratamento curativo. E a gente sabe que para fazer esse transplante a gente precisa de um doador. Na família, os pacientes vão ter mais ou menos 25% de probabilidade de ter um doador compatível. Então, a gente recorre muitas vezes ao banco de doadores. Existe um banco internacional, que o Brasil faz parte também, o registro de doadores, o REDOME. Então, é importante a gente conscientizar a população para virarem doadores, para a gente aumentar o número de doadores e disponibilidade desses doadores para os pacientes que chegarem a precisar um dia de um transplante. É muito fácil fazer o cadastro, é só ir no hemocentro mais próximo com o RG, não tem nenhuma doença prévia como doença infecciosa, hepatites, ou algum histórico de alguma doença neoplásica, algum câncer prévio. É só fazer o cadastro, eles coletam uma amostra, 5 ml de sangue, e você fica registrado no banco, tem que ter entre 18 e 35 anos. Então, além da população entender o que é uma leucemia, é muito importante saber que você pode ajudar alguém só fazendo esse cadastro, vai que algum dia alguém precisa da sua ajuda porque precisa de um transplante, né? Não precisou de um transplante. No meu caso, eu não precisei de um transplante, né? O pessoal fala assim, é sorte. Na verdade, a minha leucemia ela foi classificada como uma leucemia de baixo risco, mas eu convivi com pessoas de alto risco. E eu acho que a importância do fevereiro laranja realmente é essa. A gente conscientizar a população e saber que as pessoas precisam da questão do transplante de medula óssea. No primeiro momento que veio o meu diagnóstico, as únicas coisas que eu sabia era que eu ia ficar careca, ia precisar do transplante de medula e que eu ia passar por quimioterapia, né? No final, eu fiquei careca por pouco tempo, né? O transplante de medula foi desclassificado no meu caso, né? Descartado a opção no primeiro momento, e a quimioterapia, ela acabou durando um pouco mais de tempo, né? Quase
2 anos de quimioterapia, acompanhadas ali pelo ICESP. Mas, graças a Deus, não precisei no momento, porém, não deixo de conscientizar as pessoas e entender, né, a importância da doação tanto de sangue quanto da doação de medula óssea, o quão importante é as pessoas irem fazendo seus cadastros, manterem atualizados, porque a gente não sabe quando é o próximo, quem é a próxima vítima do câncer, né? A gente tem que ser bem sincero, né? O próximo escolhido é a próxima vítima, né? E se for alguém próximo, e se a gente já tiver ali cadastrado, a gente estiver dentro desse período, a gente consegue auxiliar essa pessoa de uma melhor forma. Ô, Heitor, chama-me muito a atenção a sua forma também de trabalhar com uma doença tão cruel, me perdoem chamá-la assim, mas de fato é isso mesmo. O câncer é uma doença complexa, né? E assim, você trabalhou durante todo o seu tratamento de uma forma interessante, né? E se a gente observa pelos vídeos, a gente vai assistir daqui a pouquinho aos vídeos do Heitor, mas ele não sei se é a palavra ideal eu usar, mas ele brincava. Então, ele é aquela coisa assim, eu te dou um limão, faça uma excelente limonada. Então, ele bailava, ele dançava no hospital. E aí, existem 2 vídeos que me chamaram muita atenção, Você está pendurado, daqui a pouquinho a gente coloca esse vídeo, você está pendurado e você dança ali. E outro vídeo também é no momento das lágrimas. Vamos acompanhar esses vídeos? Olha só. Edição, coloca os vídeos, volta para cá. Ótimo. E aí... É de se emocionar, não é? Porque quando a gente observa alguém ali na maca, né, na cama de um hospital, quais eram aqueles sentimentos e como é que se transita para aquela dança que a gente também acompanhou? Eu quis trazer, né, eu falo que o Oi, sou Heitor, que é o meu diário de bordo do tratamento, eu quis trazer tudo o que realmente eu estava vivendo. Então, existiam momentos em que eu estava bailando no hospital, eu acordava dançando, eu estava muito feliz, né, de estar mais um dia vivo, mais um dia acordado, de poder ver que tinha um sol iluminando a cidade de São Paulo, ali do 14º andar do ICESP, eu olhava todos os dias, várias vidinhas vivendo e falava, logo mais sou eu que vou estar ali de volta, né. E existiam momentos que eram muito difíceis, como eu disse, a gente não pode romantizar, nem tudo é laranja, nem tudo é rosa e nem tudo é azul. Né? Existiam momentos difíceis que a gente precisava expressar, momentos de dor, momentos de saudade da família. Eu fiquei 60 dias sem ver ninguém da minha família, sem ter nenhum contato. O único contato, né, o único diário de bordo que os meus amigos e familiares tinham de mim eram pelas redes sociais. E eu não imaginava que aquilo ia fazer uma diferença. Né? Eu trouxe a questão de todos os dias, as minhas emoções, para as pessoas de verdade, né? Mostrando qual que é a realidade, porque a gente vê muita gente falando sobre o câncer depois que já se curou e falando, olha, eu passei pelo tratamento, foi assim e tudo mais, cumprimenta a mão, uma mesa de café da manhã bem bonita e romantizamos o assunto. Eu acho que eu trouxe muito da verdade nos meus conteúdos, de todos os momentos que foram bons, os momentos que foram não tão bons assim, mas os momentos também foram difíceis, eu nunca deixei de compartilhar. E até hoje, nos momentos difíceis da minha vida, de qualquer forma, de receber às vezes uma consulta e falar assim, olha, hoje você está um pouco com as plaquetas mais baixas, então isso ainda me afeta. Ou, olha, vamos precisar mudar a sua alimentação numa consulta com o nutricionista, porque a gente está vendo que não está muito bem. E eu trago todas essas relações de emoções, porque o tratamento oncológico, ele fez parte da minha vida e faz parte da minha vida. E como no dia a dia da gente, nós vivemos momentos felizes, aqueles momentos que a gente está meio termo, os momentos mais tristes, e muitas vezes a gente não expressa. E eu acho que foi ali onde as pessoas se encontraram comigo. Hoje eu trago um pouco mais de humor, né, para isso, né, dentro do tratamento eu trouxe esse humor e hoje eu também trago essa visão, porque eu acredito que o humor, ele une as pessoas. Nos dias tão difíceis, a gente consegue rir e também a gente consegue trazer para a pessoa uma conscientização dentro do tratamento oncológico. Tem que ter maturidade, é impressionante, e força de vontade para lutar, é impressionante. E aí, doutora, eu fico aqui imaginando, né? Tem que ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Isso é essencial, assim, como que começa, né? O médico, ele é importante, mas assim, a gente tem uma equipe de enfermagem maravilhosa, tipo, a gente fala que elas são nossas mãos, porque basicamente elas que ficam muito mais em contato com os pacientes do que a gente. Fisioterapia é obrigatória, quem entra no andar já faz físio pelo menos 2 vezes por dia, porque senão fica deitado o dia inteiro, não sei se o Heitor concorda comigo. Também a gente tem equipe de
suporte, que é a psicologia, elas fazem um papel muito importante, a nutrição, porque assim, antigamente a dieta para o paciente que fazia quimioterapia era muito mais restritiva. Nos dias de hoje, a gente sabe quanto mais normal for, melhor para o paciente. Mas assim, tem algumas restrições, por exemplo, carne crua, as defesas estão baixas, não pode comer sushi, enfim, essas coisas são restritas, então a nutrição entra com um papel muito importante. E alguns pacientes, como as defesas vão cair, às vezes pode fazer alguma infecção, às vezes a gente precisa de outros médicos juntos, não só hematologista, como infectologista, enfim, então a equipe multidisciplinar é essencial no cuidado do paciente. Para o transplante, eu já vou me adiantar um pouquinho mais, ela ainda maior, porque o transplante é um procedimento complexo. Para quem não conhece o transplante de medula óssea, que eu acho que a minoria das pessoas conhecem também, é um tema que não se fala muito, é um procedimento muito complexo, porque a gente troca de imunidade, né? A gente dá uma medula nova, é como se fosse a paciente renascesse, um novo bebê. E aí a gente tem uma equipe também gigante, que também todas as pessoas que eu mencionei fazem parte. Eu queria só frisar em relação à doação de medula óssea, que eu não falei, é um procedimento muito tranquilo fazer uma doação de medula óssea. O doador não vai ter problema nenhum, não é só cirúrgico, porque tem dois tipos, um que vai para o centro cirúrgico, a gente coleta a medula direto aqui do quadril, da bacia, porque a gente sabe que a medula está no tutano do osso, e o outro é basicamente o procedimento igual uma doação de sangue. O doador, ele toma umas injeções na barriga e vai para uma máquina que a gente chama de aférese. Ele filtra as células do tronco e a gente guarda elas. Então, é importante também para o Fevereiro Laranja, quem tem medo de doar é muito tranquilo. É uma coisa muito importante e é tranquila. Então, é isso. Perfeito, a senhora se adiantou sobre isso e é ótimo. Eu ia questionar isso, porque já estava aqui na cuca aqui. Temos que falar sobre isso. A gente tem que fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e aí eu já deixo uma questão, doutora, para que a gente possa voltar falando exatamente sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre a doação de medula óssea. Claro. Tá bom? Combinado. Heitor, e daqui a pouquinho também a gente vai ver um vídeo, assistir a um vídeo do Heitor, da saída dele do hospital, vencendo o câncer, vencendo a leucemia. Tá curioso? Tá curiosa? Eu já assisti. É muito emocionante. Até já. Oi, gente, nós estamos de volta então com o programa LESP em Pauta. Nós estamos falando sobre leucemia, que é o câncer no sangue. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se vocês estão chegando a partir de agora aqui na Rede Alesp. A gente está recebendo aqui hoje, no Teotônio Vilela, não é? Auditório aqui no Palácio 9 de Julho, a presença, então, da médica hematologista, especialista em transplante de medula óssea no Hospital Sírio-Libanês, a doutora Maria Cristina Seivaldi, e também o criador de conteúdo, Heitor William. No bloco anterior, nós deixamos uma questão, que é para falar justamente sobre a doação de medula óssea. E, de fato, muitas pessoas já não doam outros órgãos e tecidos. Se a gente falar sobre medula óssea, eu acho que é muito menor, doutora. Muito menor. Eu acho que existe falta de conhecimento, né? Da facilidade que é se tornar um doador. Além disso, todo mundo acha que é uma cirurgia que é super complexa. E, na verdade, é uma coisa, como eu já falei no bloco anterior, me adiantei. Desculpa, Arthur. Não, era isso mesmo. Então, é um procedimento muito tranquilo. A pessoa tem dois tipos de doação. Um é cirúrgico, é o que se está usando cada vez menos. A
escolha vai ser do médico, que vai pedir o tipo de fonte que a gente fala, ou é periférico ou é medula óssea, mas cada vez menos se faz o procedimento da retirada da medula óssea do jeito cirúrgico. O mais comum é a doação periférica. O que significa isso? É como se fosse uma doação de sangue comum. A única diferença é que a gente dá uma injeção na barriga do doador durante 5 dias para movimentar essas células tronco da medula para a periferia. Depois o doador vai numa máquina, ela filtra essas células tronco e devolve o resto para o doador. O cadastro, é importante saber que as pessoas podem ser cadastradas dos 18 até os 35 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Isso aí mudou em 2021. Antigamente podia se cadastrar com um pouco mais de idade, mas essa pessoa que entrar no banco dos 18 até os 35, ela pode ser chamada até os 60 anos, tá? É muito fácil se cadastrar, eu já falei previamente, você vai no Hemocentro, qualquer um, vai com RG, eles coletam uma amostra de 5 ml de sangue para fazer o teste de compatibilidade, que é o HLA, e ele vai ficar no banco e um dia que tiver alguém, porque isso aí fica tudo no sistema, aí se tiver algum paciente que precise da medula, eles vão fazer, o próprio sistema faz o match, que a gente chama, e eles vão ligar para esse doador para comparecer para fazer mais exames. Mas assim, é uma coisa tão simples e não tem risco para o doador, que eu acho que tem que ser mais conhecido, mais divulgado, né? Doutora, a senhora falou algo muito importante que é relacionado à dor. Não existe dor para quem doa. Então, quando o procedimento cirúrgico, o doador vai ser submetido à anestesia, então ele não vai sentir nada. Talvez depois ele sinta um leve incômodo no lugar onde foi puncionado para tirar a medula. Em relação à férise, que é a doação periférica, que o paciente é colocado numa máquina de aférese, a única dor que ele vai sentir é quando for puncionar a veia, que é como se fosse uma punção normal, quando alguém vai e coleta exames de sangue, ele é puncionado, e a medicação que ele vai utilizar para estimular as células para irem para a periferia, às vezes também pode dar um pouco de dor no quadril, mas assim, não é nada incapacitante, é muito tranquilo, é um procedimento relativamente tranquilo, porque assim, a gente entende que é uma doação, então a gente não quer trazer nenhum risco para o doador, né? Então tudo é muito bem feito para sentir o menos dor possível e não ser um procedimento de risco. Doutora, eu até queria complementar, porque é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais, é falando sobre a doação de medula óssea, né? As pessoas costumam questionar e dizer assim, mas se eu doar a minha medula óssea, quem vai dar uma para mim? E é bom explicar que a medula óssea, ela é uma fábrica, que ela não vai parar. Né? Você vai doar ali uma quantidade que você vai estar salvando uma vida. É igual o sangue, né? Uma bolsa de sangue salvam até 4 vidas. Sim. Então, é algo que não para, é um fluxo contínuo, né? Eu acho que a gente pode dizer assim, pro popular entender, né? Uma fábrica de chocolate. Você vai dar uma barra, mas você vai continuar com a sua produzindo. Eu acho que funciona bastante. É isso mesmo, Heitor, porque assim, às vezes o doador fica com um pouquinho de anemia após a doação, mas assim, é uma coisa muito transitória. Depois daqui 2 semanas, isso vai estar super recuperado. Então, é uma coisa muito tranquila, realmente. E não estou falando porque eu sou transplantadora, nada disso, é porque realmente é. Gente, pelo amor de Deus, vamos doar, né? Vamos doar, tão importante. O Heitor não precisou. Mas, Heitor, você conhece muita história, né? De gente que precisa e que necessita, tá gritando, pelo amor de Deus, doe. Muitas, muitas. A partir do momento que eu comecei a contar minha história nas redes sociais, eu acabei conhecendo outros pacientes, né? A gente se chama de onco-friends. Né? Eu falo que eu sou o onco-influencer e tem as minhas onco-hematos que cuidam da gente. Mas a gente sabe de todas as histórias e a gente fica muito triste quando a gente vê a busca incansável por um doador, né? Quantos amigos tiveram doadores de fora do Brasil porque naquele momento o banco de sangue não conseguia encontrar um doador de sangue, porque muitas vezes o cadastro estava desatualizado ou realmente porque não era compatível ou não conseguia encontrar essa pessoa. Então a gente faz diversos
diversas campanhas árduas, tanto para doação de sangue, mas eu acho que principalmente para a doação de medula. Ainda é pouco se falado, ainda tem muito mais medo, e tanto da parte do doador, até às vezes para quem vai receber, mas é um procedimento tão seguro hoje, não é tão invasivo como as pessoas imaginam. Sim. E a gente precisa se conscientizar. Tem muitos benefícios que um doador de medula, ele vai garantir depois. Eu também costumo brincar, né? Eu falo assim, tem uma troca justa, né? Hoje você vai lá, além de você salvar uma vida, se você hoje for prestar um concurso público, você não paga uma prova, você não faz isso. Não é por uma questão de mérito, né? Eu acho que o maior mérito é você salvar uma vida. Se eu precisasse de uma doação de sangue, provavelmente eu precisaria entrar na fila do Redome. Foi o que os médicos falaram, né? Não existiria alguém compatível comigo. Então, hoje a minha história poderia ser um pouco mais diferente. Eu já falo que a minha história é um pouco fora da curva, né? Seria, eu acho que 2 curvas a mais. Eu agradeço o fato, né, a Deus, o fato de eu não ter precisado da doação de medula, mas desde o primeiro momento eu sempre conscientizei as pessoas a se cadastrarem. E eu acho que um fato muito curioso que quando eu viralizei nas redes sociais criando esse tipo de conteúdo, a gente teve 100 vagas nas doações dos hemocentros para doação de sangue, e a gente teve um boom nos cadastros também para o Redome, por conta do meu tratamento. Então, assim, meu caso viralizou muito nas redes sociais. Essa é a minha segunda conta já que eu trago, e isso hoje são mais de 300 mil seguidores na internet. Então, na época, falando sobre o tratamento, muitas pessoas quiseram ajudar, e movimentei muita gente aqui em São Paulo, muita gente no Rio de Janeiro. A região sul e sudeste se movimentou muito, encheram os bancos de sangue, aumentaram os cadastros, tanto que o próprio Redome e os próprios hemocentros quiseram saber quem era eu, entender a minha história, e hoje a gente faz diversas campanhas para ajudar essas pessoas, e quero continuar ajudando, e chamo você aí de casa também para fazer a sua parte. Conhece alguém que pode doar sangue, ou se você pode doar sangue, vá ao hemocentro mais próximo, faça seu cadastro, faça a sua doação de sangue, a sua doação de medula salva uma vida ou até 4 vidas. Eu acho que isso é super importante. Se eu posso estar aqui hoje por você, conversando e ajudando outros pacientes, foram porque pessoas foram doar sangue para mim, porque eu recebi muita bolsa de sangue. Muita. E cada gotinha era uma gotinha de milagre. É uma gota de milagre, exatamente isso. Que bom, né? Que Parabéns pelo esforço. Já chama atenção, daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo da Vitória. Quero chamar muita atenção porque, olha, eu vou falar aqui nos bastidores, eu chorei muito quando eu assisti. Fiquei muito emocionado mesmo. E, o Heitor falou agora há pouco sobre a questão de pessoas que também tem questões de gente que tem coisas boas, né, para quem doa o sangue, né? E tudo isso passa pelo Parlamento Paulista, né? Por exemplo, o próprio dia Fevereiro Laranja é uma aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Lá em 2019, Thiago Auric, que é o deputado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eleito pelo PL, o Partido Liberal, né? Então ele trouxe essa ideia, e essa ideia virou lei. E é tão importante falar sobre projetos que se transformam em leis, porque é exatamente isso, vem instituir, né, a ideia da conscientização. E aí, doutor, é muito importante, né, que se traga essa reflexão, juntamente com os parlamentares aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ciência e a medicina trabalhando juntos para trazer essa menção, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que esse Fevereiro Laranja é só um ganho, né, para a gente, tanto para os pacientes quanto para a gente como médico, porque ajuda, né, a população a entender, como o Heitor falou, ele era da área da saúde, conhecia pouco sobre a doença, né? Imagina quem não é da área da saúde. E também em relação à doação, né, eu só queria deixar claro, assim, eu falei que 25% das vezes só a gente tem um doador idêntico na família, aí a gente parte, nossa segunda opção é o banco de doadores. Caso a gente não ache um doador, a gente ainda pode fazer com 50% compatível, que são os transplantes haploidênticos dentro da família, e ainda tem um transplante de cordão umbilical. Então, a gente tem uma série de opções, mas a nossa preferência é sempre, na maioria das vezes, quando puder, 100% compatível. Por isso, a importância do banco e dos doadores irem se cadastrar. Sensacional. E olha, um ex-deputado aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também, Fernando Cury, lá em 2018,
conseguiu aprovação também, e olha só, estabeleceu, né, o Sistema Paulista de Cadastro e Doação com o intuito de fazer a gestão, coleta, cadastro, estocagem, transplante e proteção ao doador e receptor. Você está vendo como o papel da Assembleia Legislativa é importante, gente? A gente está falando de assuntos aqui que muitas vezes você, cidadão paulista, nem dimensiona que passa pelo parlamento. E aí essa unidade entre as deputadas, os deputados, a ciência, os médicos e quem precisa do sangue, quem precisa de um tratamento, não é? O Heitor contou também a história dele, foi tratado pelo Sistema Único de Saúde, né, Heitor? Como é bom, né? E foi muito bom. Eu tive muito medo ao mesmo tempo, né? Eu estava conversando ali nos bastidores com a doutora. Quando veio o diagnóstico, a gente fica com medo, a gente pensa, né, na questão, como é que vai ser agora com o SUS? E aí eu me lembro que quando eu estudei lá atrás, eu passei pelo ICESP e eu vi a forma que o ICESP tratava esse paciente, como cuidava. E quando eu estive no ICESP, eu não tive mais medo. Eu sabia que eu estava muito bem cuidado e que eu estava muito bem assistido, né? Eu recebi tudo gratuitamente. Todas as medicações de alto custo, recebi pelo ICESP. Alimentação, recebi pelo ICESP. Todo o período, um cardápio onde a minha equipe multi, ela se desdobrou, porque foi muito difícil para mim comer um cardápio totalmente diferente de que a gente não imagina que vai ser servido para um hospital do SUS, mas naquele momento tiveram-se sim essa atenção para mim. Eu acho que isso foi muito importante. Eu recebi todo esse apoio. Você falou da questão das leis, né? Eu converso com pacientes de todo o Brasil. Uma das leis que eu acho que mais me ajudaram no processo foi a lei do transporte público. Eu não pago o transporte público para ir para o hospital. Então, assim, durante meu período de quimioterapia, aqui dentro de São Paulo, eu nunca precisei pagar esse transporte público porque eu tenho um cartão, né, que me ajudava. Então, assim, o SUS me proporcionou tudo isso. Eu fui muito bem assistido, eu não tenho o que reclamar, assim. Ao contrário, eu só tenho que agradecer. As pessoas acreditam assim, ficam meio com medo. Mas não, eu acredito na ciência, acredito e valorizo muito o SUS. Extremamente importante, que bom. E agora eu quero trazer a você, de fato, esse momento tão especial e importante ao Heitor. Nós temos 2 momentos, você vai acompanhar aí 2 vídeos. O momento em que ele vence, que ele toca um sino e depois ele... Não, bem antes disso, vamos recapitular. O momento que ele vai para o hospital para a última sessão, né, de quimioterapia. Isso. Vamos acompanhar aí essa fase, esse caminhar do Heitor. Olha só como ele foi acolhido pelas ruas de São Paulo. E depois, claro, o momento que ele toca o sino. Olha só que emocionante. Assista. Uau, Heitor! É emocionante demais. Aquele momento em que eu estava indo para o hospital, no caminho, na semana em si, as minhas amigas, o pessoal falou, você precisa fazer o carro com enchida de bexiga, escrever atrás do carro, fazer toda essa bagunça, né? Você foi uma pessoa que bagunçou muito no hospital, você divertiu muitas pessoas, então isso tem tudo a ver com você, você merece receber esse momento. E eu falei, gente, não, vamos direto, né? Quando voltar a gente comemora, compra um bolo, alguma coisa do tipo. Então, nesse primeiro dia, eu fui surpreendido por todos os meus amigos desde o início do dia. Eu recebi cartas, eu recebi bolo, eu recebi flores, eu recebi muito presente. E nas ruas de São Paulo, eu recebi uma coisa chamada acolhimento e respeito, né? Então, aquele ato da buzine para minha última quimioterapia, do momento em que eu saí da minha casa até o momento em que eu cheguei no hospital, foram muitas buzinas, né? Gente da ambulância, a galera da ambulância, a motorista de ônibus, todas as pessoas que passavam, assim, elas não deixavam, elas viam a bexiga, elas identificavam esse momento. E para mim foi muito legal receber isso, porque eu sentia que realmente tudo aquilo que estava acontecendo estava se concluindo um fato, né, que eu venci, né? A gente fala que o sino é um momento muito emocionante, mas aquilo foi muito emocionante para mim, de saber que eu resisti todo aquele tempo. A cada buzina parecia que fazia um flash do momento que estava acontecendo nesse momento. E aí vem a hora do sino, que foi muito emocionante, onde eu levei as mulheres que me proporcionaram maior força, que foi a minha mãe, a minha madrinha e a minha sobrinha, que tiveram do meu lado todo o tratamento, cada uma representando um pilar do meu tratamento, e
uma amiga que fez tratamento no mesmo hospital, a gente se conheceu pela internet, ela me conheceu através do meu trabalho nas redes sociais e ela organizou todo o Sino, uma surpresa incrível. E assim, como vocês viram, foi muito emocionante. Eu acho que é um momento que vai ficar marcado pelo resto da minha vida, com certeza. Parabéns. Obrigada. Parabéns por isso, extremamente emocionante. E me diz, a partir de agora, como é que você se sente, como é que você está? Tem 6 meses que tudo isso aconteceu, né? 6 meses da cura. Eu costumo dizer que esses 6 meses, eles foram alavancados para me entender um pouco mais sobre o meu corpo, para me entender um pouco mais sobre a minha saúde e como eu ia me cuidar agora. Eu fiz um tratamento de 3 anos do câncer. Hoje eu faço um acompanhamento, onde eu preciso ir ao hospital. Algumas coisas mudaram, então nas consultas o acompanhamento vai mudar, as perguntas vão mudar, só que eu me conhecer do meu corpo. Então hoje eu me cuido muito mais do que eu me cuidava antes. Eu sei que hoje eu tô, né, a gente fala que a taxa de cura é nos 5 anos, né, mas eu me sinto curado todos os dias, mas eu me cuido em todo esse momento. É muito importante eu continuar falando com as pessoas sobre isso e mostrando para elas o quanto isso é bom, mas eu me sinto cada dia mais vivo. A minha forma de pensar e de olhar para as pessoas é totalmente diferente. Eu sou um rapaz de 28 anos e às vezes eu converso com senhores e senhoras de 65, com familiares de quase 80, né, que estão com pessoas em tratamento oncológico, e a gente vê que o respeito é mútuo e a admiração dentro dos tratamentos e das histórias acontecem, e o apoio, que é o mais importante. Doutora, ele trouxe essa informação, né, dos 5 anos. Ele tocou o sino, venceu. Mas como é que, de fato, então, acontece todo esse acompanhamento, né? A cada mês, ano, completa-se, então, esse ciclo? Então, vamos falar, assim, só frisar que, assim, nas leucemias agudas, a gente precisa começar a tratar logo. Nas crônicas, nem sempre a gente vai tratar. Às vezes, a gente só vai acompanhar os pacientes. Então, se eu tiver uma leucemia crônica, o médico falar que não tem indicação de tratamento, a pessoa às vezes fica ansiosa porque não tem... Às vezes porque a leucemia crônica é uma doença que não tem cura. Mas agora, a leucemia aguda, que foi o caso do Heitor, a gente tem que começar a tratar para ontem, tá? E assim, a gente faz o tratamento, a gente identifica o risco, como ele disse, ele era baixo risco, não precisou de um transplante, mas assim, ele vai fazer a quimioterapia, ele vai fazer um curso, ele fez provavelmente uma indução, uma consolidação, uma manutenção, ele tem umas fases do tratamento. Depois que o tratamento acaba em si, se o paciente não for para o transplante, tem pacientes que vão para o transplante, tem pacientes que não precisam de transplante. A gente vai fazendo o acompanhamento, primeiro vai ser mensal, depois vai passar a cada 3 meses. E depois, nos primeiros 2 anos, se ocorrer tudo bem, a cada 6 meses, depois fica anual, durante 5 anos. Depois que o paciente passa 5 anos, a gente fala que cada vez tem menos, porque assim que o passar do tempo, cada vez tem menos chance da doença voltar. Tá? Então, passando 5 anos, a gente até, às vezes, dá alta para o paciente da hematologia. Aí a gente fala, tchau, vai com seu clínico geral, porque assim, depois de 5 anos é muito difícil a doença voltar. Tá? É claro, o Heitor falou, ele se sente curado, sim, ele passou por tudo, e ele fala assim, cada vez que o hemograma, a plaqueta dá alguma alteração, eu fico com um certo receio, né? Tem uma ansiedade, até porque, eu não sei se eu mencionei aqui anteriormente, mas é bom ressaltar, eu tive 2 recidivas durante o tratamento, então assim, de pegar exames de 1 ano de tratamento, 1 ano na quimioterapia, 1 ano tomando toda a medicação certinha, todos os dias ali no hospital com uma alimentação regrada, e a doença que não estava existente no corpo voltava. E aí começa-se de novo, um novo ciclo, começa-se de novo a estudar, começa a equipe querer entender o que aconteceu, e aí mais 1 ano e aconteceu de acabar voltando. Então eu tive 2 recidivas, no caso, né, eu falo assim, eu tive 3 acompanhamentos diferentes dentro do tratamento. Então, hoje, nesse momento, há 6 meses, o recorde, mas também é o período que eu sei que realmente eu estou bem. Dentro desse processo, sem a medicação, hoje eu estou totalmente bem, totalmente zerado, em remissão total. Mas dentro do tratamento, eu cheguei a entrar em remissão em algumas vezes, mas o tratamento acaba voltando. Então, gera esse medo quando a gente vai num exame de sangue e vê que tem alguma coisa assim alterada, a gente já fica, né, ansioso, querendo entender. É muito comum isso a gente ver nos pacientes, mas o que a gente fala como hematologista? Dia a dia, calma. Porque assim, tem gente que vem e daqui, eu falo, calma, a gente tem que ir vendo, vamos acompanhar com exames. Mas assim, a gente realmente, os 5 anos, tá tudo ok, a gente até dá alta da hemato. Mas assim, também não é pra ficar nessa ansiedade cada vez que vem hemograma, porque
calma. É o que a gente pede. Eu sei que é difícil, mas... Eu entendi o significado de ser paciente. Tem que ter paciência. Literalmente. Boa, literalmente, é paciência. Agora, doutora, eu acho que fica aqui também uma questão. É claro que a gente trouxe todas as leis, a gente traz também o próprio exemplo do Heitor, a experiência, acho que esse é riquíssimo. As pessoas com quem ele conversa, os pacientes da senhora. A senhora como médica, né? A ciência e a medicina caminhando juntas. E aí, nessa questão de quais são as esperanças, as expectativas, no sentido de a tecnologia cada vez mais avançada. Como é que está isso, hein? Olha, eu acabei de voltar do Congresso Americano, agora é o fim de dezembro. É uma coisa muito, eu vou falar uma palavra muito assim, muito louca. Porque assim, cada ano a gente tem medicações novas. A gente, comparado dos 5 anos para cá, mudou muito. Tem muitas coisas novas, terapias novas. E eu acho que isso só está começando. Além do transplante, por exemplo, faz 10 anos a gente não podia fazer transplante com um doador 50% compatível. E agora é uma realidade que a gente faz direto esse tipo de transplante. Então, está mudando muito. O tratamento também está ficando muito mais humanizado do que era antigamente. Até como o Heitor falou, a gente vê que, por exemplo, dieta, restrição de dieta, não é uma coisa que é tão rígida como era antigamente. O Heitor disse, o tratamento dele, ele ficou muito tranquilo. Só os primeiros 15 dias que ele ficou pior. E realmente, a gente está vendo que cada vez mais o tratamento vem ficando mais humanizado, com menos toxicidades, o paciente está conseguindo ir mais para casa, ficando um pouco mais liberal durante o tratamento e a tecnologia está absurda, assim, cada congresso que a gente vai tem várias medicações novas, tá difícil até de guardar os nomes para você ter noção, mas assim, a gente vê muito avanço, tanto tecnologicamente, como uma coisa mais humanizada também. Por isso que eu acho que a leucemia tem que deixar de ser um tabu para a população, porque a gente tem chances de curar os pacientes. Existe a cura, a nossa ideia é curar. Então, não é dar 1 mês, 2 meses, é a cura completa. E diante dessa fala da senhora, a gente está quase caminhando para o fim do programa desta edição, mas acho que é isso. A senhora já traz, então, na fala da senhora, essa esperança. Sim. Não é? Essa esperança de dias melhores, é exatamente acreditar na ciência e na medicina. Sim. E que bom será o dia em que, de fato, a gente vai poder tratar com muito mais naturalidade, né, doutora? Então, eu acho que esse dia já está acontecendo. Tá uma coisa muito mais humanizada, com expectativa de cura mesmo. A gente está curando os pacientes. Eu estou falando da leucemia aguda. Crônica, a gente é uma doença que não tem cura, mas os pacientes vivem muito tempo, porque nem sempre precisa tratar logo. Mas, assim, tem mudado muito. Eu fiz residência faz 7 anos. De 7 anos para cá mudou muita coisa. Então, e não só no âmbito privado, também no SUS. O SUS é maravilhoso. Eu já fiz minha residência, eu trabalhei muito tempo no SUS também e eu tenho a mesma impressão que o Heitor teve como paciente. Assim, o SUS o Sistema Único de Saúde é maravilhoso. E Heitor, tocou o sino, daqui 4 anos e meio, toca de novo? Então, a gente toca, com certeza. Eu gostei do que a doutora trouxe aqui, porque muitas vezes a gente fala assim, mas todos os anos a gente ouve que vai existir uma inovação, né? Eu sou experiência viva da inovação. Eu fui paciente do Atra, né? Que foi uma medicação que tinha recém-chegado no Brasil, então... Né? E aí, um medicamento que eu acho que tinha 2 anos ali, o pessoal conhecendo, entendendo, e deu certo. Eu tô aqui, né? Eu tive um tratamento muito tranquilo nisso. E hoje eu não preciso tomar nenhuma medicação. Daqui um tempo, né, a gente vai sentar e conversar e eu acho que os doutores vão olhar para mim e falar assim, volta só para o seu clínico geral. Vou sentir um pouco de saudade porque a gente cria laços com a equipe multi que cuida da gente, com os médicos que cuidam da gente, mas assim, algo vai ficar marcado para sempre na história e agora é só o clínico geral mesmo que eu quero ver, viu? Que gostoso, é exatamente isso, né, gente? A esperança, a expectativa. E aí que fica... A gente está na TV Legislativa, né? Como eu costumo dizer, são os nossos príncipes, as nossas princesas, que eu sempre afirmo, são os
parlamentares, as deputadas, os deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acolhem a população, por exemplo, num auditório como esse aqui, que é o Teotônio Vilela, e que mais pessoas possam vir à Alesp contar as histórias, aquelas de sofrimento que nos fazem pensar, refletir, que faz a locomotiva andar, não é? Porque é o sofrimento que vai nos ensinar, mas também essa alegria, esse sorriso, essa esperança do Heitor, que é chancelada, então, pela ciência e pela medicina, por meio da doutora. Eu quero muito agradecer essa troca de experiências, não é, doutora? Que mais congressos possam existir. Exato. E que a senhora possa estar ali firme e forte, estudando bastante para trazer esperança à nossa população paulista. Muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigada. Heitor, parabéns e que você possa sorrir e continuar a bailar e que o sangue que corre aí nas tuas veias possam estar cada vez mais fortes. Saúde para você. Obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez pelo convite, que a gente possa retornar a falar sobre a oncologia, nem sempre só sobre a leucemia, em outras datas do ano, né? E conscientizando toda essa população que acompanha a TV Alesp e claramente aos parlamentares também, para que a gente possa ter mais leis ao favor do paciente e também da saúde. Novamente, muito obrigado, gratidão, Obrigada. Saúde e paz a vocês. E a você, cidadão, você cidadã paulistas, que nos acompanharam aqui na transmissão deste programa, vamos vestir uma peça laranja durante o mês de fevereiro? Vamos juntos, a esperança, que você tenha vida e vida em abundância. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Meu forte abraço, a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau. Tchau.